Bom dia. Este é o primeiro Repensamentos, que são conversas sobre o mundo pós-pandemia. Eu sou António Gonçalves Pereira e, ainda confinados, vai aumentando a preocupação e a expectativa de todos em relação ao que virá a seguir, tanto nas nossas vidas individuais como no mundo em geral. Com as atividades presenciais paradas, é como Portugal tem continuado a tentar cumprir a sua missão social, mas agora de forma digital. E foi por isso que, em parceria com a TV Amadora, decidimos convidar algumas personalidades de destaque, das mais diferentes áreas e proveniências, para escutarmos o que têm a dizer-nos sobre a nova normalidade que aí vem, tanto nas suas áreas de especialidade como a nível global, em todas as vertentes: ambiental, social, profissional, comercial, energética, política, empresarial, na mobilidade, que é a nossa área mais de especialidade, na solidariedade, que também é uma área nossa, etc. Mas, mais do que o seu diagnóstico e a sua perspectiva, queremos também saber o que nos aconselham a fazer para que entremos num novo, mais justo e sustentável paradigma de humanidade. O primeiro convidado para repensarmos foi também o moderador da primeira Conferência de Mobilidade Sustentável para Empresas que fizemos no ano passado, durante a Semana Europeia da Mobilidade, na Amadora. O gosto pela tecnologia levou a tirar o curso de Engenharia Mecânica e a entrar no jornalismo especializado logo aos 18 anos. Está na Exame Informática desde 2012, primeiro como chefe de redação e depois como diretor. É coautor do programa Exame Informática TV e autor habitual de artigos sobre tecnologia noutras publicações com destaque para a Visão. Tem livros publicados nas áreas da fotografia e da informática e é também formador nas áreas do multimédia e 3D. Atualmente segue com particular atenção as áreas da sustentabilidade, movimento maker, inteligência artificial e mobilidade elétrica. É, portanto, o primeiro convidado ideal para debatermos o que se irá passar, além do geral, em três áreas que domina: a tecnologia, os mídia e a mobilidade. Bom dia, Sérgio Magno. Muito bom dia, António. Muito bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite e pelas simpáticas palavras nesta introdução. Não são simpáticos, não disse nada que não seja verdade, não? Não, sim, em termos profissionais está correto, sim. Pronto. Sérgio, antes de mais, como vamos perguntar sempre a todos, como é que tem estado a viver esta fase das nossas vidas, para a qual não estávamos certamente preparados, não é? Pois não estávamos preparados. No nosso caso em concreto é um pouco diferente, porque nós na Exame Informática já tínhamos uma política de teletrabalho bastante assente, mas normalmente, obviamente, estávamos no dia-a-dia na redação, mas o que eu quero dizer é que, devido ao nosso core business, por assim dizer, já estávamos habituados a usar as ferramentas de teletrabalho e, portanto, para nós, este processo não foi especialmente doloroso, foi simples. Aliás, até as ferramentas mais práticas de trabalho já era em modo cloud, em modo teletrabalho, portanto, aquela forma como nós partilhamos ficheiros, ideias, já o fazíamos assim. Portanto, para nós foi relativamente simples. Cria aqui alguns desafios diferentes, sobretudo nos mídia. Sabemos que as coisas estão a correr mal para os mídia por várias razões. O mercado está bastante reticente em termos de investimento publicitário, as pessoas não saem à rua, portanto compram menos revistas, e está a haver aqui um paradigma, por acaso, interessante, que é: nunca tivemos tanta gente a nos ver e a nos ler, sobretudo no online, mas mas ao mesmo tempo que vivemos um momento de bastantes dificuldades mais da parte financeira. Mas estamos a adaptar-nos. Por exemplo, na Casa de Exame Informática, estamos a reforçar a importância do online. Todos os dias temos um live e para manter um contacto diferente com os nossos leitores e mais direto. Portanto, estamos a adaptar-nos e penso que vamos conseguir ultrapassar esta fase. E como fui dito no início, estamos todos a aprender e há uma série de coisas que estão a mudar. Eu também sou daquelas pessoas que estou convencido que as coisas nunca mais voltarão a ser da mesma forma, como de antes, como se costuma dizer. E em conversas com algumas empresas da área já me têm dado alguns exemplos engraçados. Alguém aqui há dias, um executivo de uma empresa grande de tecnologia, dizia-me: uma coisa positiva disto é que vou ter de deixar que ir todas as semanas a Madrid, perder imenso tempo numa viagem,
que na realidade não tinha grande interesse, porque estamos a fazer por teletrabalho, videoconferência, e é muito mais eficiente, menos voos, menos horas em aeroportos, portanto, há muitas coisas a mudar. Falei ainda há pouco, fazíamos um live sobre como esta transformação, esta aceleração, este momento de aceleração digital está a acontecer com uma empresa de uma área completamente convencional, mais tradicional, que é o imobiliário, e eles diziam que já se notava alguma coisa. Por exemplo, já se notava que algumas empresas estão a repensar, neste momento já, ainda estamos numa fase, se calhar, relativamente inicial deste problema, que é, algumas empresas já estão a repensar os espaços que têm, no sentido de os diminuir, não ter tanto espaço e diminuir os custos imobiliários, porque estou a perceber que as pessoas, de facto, muitas conseguem fazer trabalho a partir de casa, e em compensação, algumas pessoas já estão, dizia-me esse especialista da imobiliária, algumas pessoas já estão a repensar também a sua casa. Afinal, senti falta da varanda, do espaço para trabalhar. Portanto, há muita coisa que está a mudar, de facto. Muita coisa que está a mudar. E, entretanto, nesta apresentação, falou mais da parte profissional Sim, e exato. emocionalmente. E como é que tem sido uma grande diferença? Emocionalmente não. Há aqui uma questão complicada a nível de trabalho. Aliás, já referi isso em conversas anteriores, quando nós estamos aqui a preparar isto, a não trocar alguns mails, que é o trabalho aumentou, que é incrível, não é? O teletrabalho, eu acho que as pessoas das organizações não estão assim tão preparadas ainda para o teletrabalho e, portanto, aquela questão da noção de horários e de fins de semana está muito mais difusa. Ou É, seja, eu tenho tantos colegas meus que entram em contacto através de nós usamos o Microsoft Teams às 8 da manhã, como outros às 2 da manhã, é verdade. os fins de semana deixaram de ser bem fins de semana, portanto, isso emocionalmente é complicado. A nível de Eu, teletrabalho, já agora, não sei se lembra, nas minhas apresentações de mobilidade associada para a empresa, é uma das sim, coisas, mais numa ótica de mobilidade, mas é uma das sugestões que eu costumo dar, é o teletrabalho, já há alguns anos. claro. Aliás, até a imagem que eu tenho nisso é uma pessoa, um homem de camisa e gravata e boxers, à frente do Correto, computador. correto. Até é curioso, porque a reação dos decisores, dos coordenadores, dos empresários, era muito cética, se não mesmo contra, Perfeitamente de acordo. porque depois as pessoas vão para casa, fazem o que querem, lhes apetece, etc. O feedback que eu vou tendo hoje em dia, agora que estamos muito sem teletrabalho forçado, é curioso que é, do lado desses decisores e tal, confidenciam que a produtividade aumentou imenso. Está tudo a Pois. trabalhar à parva. Do lado das pessoas que estão em teletrabalho, eu vou ter que ganhar alguma autodisciplina, porque quando dou para mim estou a trabalhar há 10 horas de seguida, não parei nem para ir beber um café, já devia ter feito o jantar e por aí fora. Eu Uh, acho, eu acho que tudo isso é válido, porque a minha experiência pessoal, relativamente a esta questão dos horários, é que eu acho que nós perdemos um bocado as referências, não é? Aquela referência de ir para o almoço, ou do café, e como se perde um pouco as referências, às vezes eu falo pessoalmente, tenho um bocado essa indicação de colegas meus, que é, às tantas nem percebemos muito bem que horas é que está e que dia que é, não é? Portanto, a exatamente. gente pensa que ainda são 4 da tarde, espera aí, já são 8. O que é que se Exatamente. passou aqui? E isso, obviamente, que demora algum tempo a habituarmos. Relativamente, António, àquilo que foi dito, e acho que estou de acordo com essa interpretação do teletrabalho como ferramenta para aumentar a nossa sustentabilidade. Eu, por exemplo, e colegas meus na exame informática já usávamos, ou seja, porque é que eu hei de ir, como toda a gente vai às 8 ou às 9 para o meu trabalho, se posso, durante 2 ou 3 horas da manhã, fazer em teletrabalho, estou a trabalhar, Uhum. e vou às 11 e fujo ao trânsito, aos engarrafamentos, não é? Portanto, aumenta a produtividade, diminui a minha pegada ambiental e, claro, nada disto é novo. Portanto, as ferramentas, aliás, nas empresas de tecnologia é profundamente natural. Há aqui o exemplo que eu ainda há poucos meses visitava a Microsoft Portugal e eles têm tipo um terço ou um quarto de postos de trabalho relativamente ao número de empregados que têm. Isso vai ser muito mais generalizado, não é? Vai, porque as pessoas, aquilo que disseste, tipo, é que as pessoas, os empresários estão a perceber, espera aí, este processo que já muita gente chama do momento de aceleração digital, as ideias já existiam, as plataformas também, as soluções tecnológicas, mas as pessoas são reticentes e normalmente nós temos uma tendência, os humanos todos, não é?
de deixar ir as coisas como estão. Somos um bocadinho reticentes à mudança. E este Não é bem momento conservadores, é deixa é, estar. deixa estar, custa menos. Não é ser, não estou a dizer que somos velhos do Restelo todos, não é isso, mas se a coisa está a rolar, não vale a pena mudar. Deixa ir pela inércia, pronto. Exato, é a inércia, é isso mesmo. Mas o que eu noto é que até em conversa embora eu tenha que reforçar, eu estou na área da tecnologia, portanto a nossa revista, a nossa publicação é tecnologia, portanto eu presumo que seja mais fácil nestas empresas esta adaptação, mas que está a haver uma aceleração digital muito forte, está. Eu vejo, e teve um exemplo até próximo de mim, de um vendedor de automóveis que de repente, enquanto outros estão sem saber o que fazer, pegou num smartphone e que praticamente todos os dias faz diretos, simplesmente com o WhatsApp, para clientes para mostrar os carros e, portanto, adaptou-se. Há É. vendedores As e pessoas estão utilidades a repensar as coisas, não é? completamente, estão a repensar as coisas e a nível dos decisores, das chefias, das administrações das empresas, então esta aceleração digital que foram obrigados, portanto, se calhar já pensavam nisto há uns anos, mas agora tiveram mesmo que aplicá-la, estão a perceber que afinal há algumas vantagens, não é? Há algumas vantagens em termos de produtividade, em termos de gestão de espaços imobiliários, isto pode mudar tudo. Se Sim. isto, imaginemos que isto se prolonga na pior das hipóteses, atenção, eu quero te chamar a atenção de uma coisa, eu não sou daqueles românticos que acham que isto é positivo, atenção, eu não estou aqui a defender que Mas queremos que tenha vertentes positivas, não é? sim, exatamente. Eu acho que a pandemia estamos a perder muitas pessoas, economicamente não sabemos bem o que vai acontecer, o desemprego está a aumentar, portanto, acho que era preferível que não tivéssemos passado por isto. Mas passando, temos que aprender, não é? E temos Um que parênteses, achas nos que vamos adaptar. chegar a helicóptero money? Agora não vi esta última. Só um parênteses, desculpa interromper. Achas que vamos chegar a helicóptero money? Vamos Ah, chegar a, eu como julgo que não. logo no primeiro pacote de medidas do Sim, governo, na qualidade, que é podia tomem tirar lá 300 € por pessoa por mês até isto passar. eu penso que não. Agora, eu penso é que, em termos de decisão das autoridades, dos governos, dos decisores, temos que repensar uma série de coisas. Há ideias que se calhar já existem há muito tempo e que agora provavelmente poderão ser implementadas em consequência do momento que vivemos. Por exemplo, o Bill Gates há muito tempo defende impostos sobre os robôs. Não é? Ou seja, quando eu momento um robô a substituir alguém, tem que pagar a segurança social, por assim dizer, para usar esse robô Sim, para ajudar a manter o sistema. Eu, pessoalmente, já escrevi isso há anos em alguns artigos de sim. opinião relacionados com esta questão da mobilidade. Eu defendo, por exemplo, a ideia que o IVA, o imposto sobre os produtos que nós compramos, a taxa devia ser em função da sustentabilidade da empresa que fornece esse produto ou serviço. E quando eu digo sustentabilidade, não é só ambiental, é também de recursos humanos, por exemplo. Sim, Ou seja, sustentabilidade social, sim. é porque eu não acredito, sinceramente, por mais românticos que possamos ser, que o mundo vá mudar e que a economia de mercado é aquela que nós temos e acho que até alguém descobrir outra solução mais eficiente, dificilmente conseguimos fugir disto. Mas podemos criar regras que permitam, de alguma forma, evitar esta corrida maluca o mais barato possível, não é? Ou o mais insustentável, não interessa a sustentabilidade. Portanto, se eu tiver uma carga fiscal sobre um produto que varia em função da sustentabilidade desse produto, desse serviço, Uhum. eu acho que tem a capacidade de harmonizar um pouco mais e as empresas, se calhar, quando escolhem qual é o fornecedor que têm ou se vão usar este material ou aquele, se calhar vão optar por uma opção mais sustentável porque isso vai torná-los mais competitivos em termos de preço. Portanto, eu defendo muito isso, ou seja, com o Isso IVA. faz-me lembrar uma coisa que eu estou para perguntar desde a apresentação, Sim, tive que ir procurar, que eu não sabia, que é o que é o movimento maker, porque sim. pelo que eu fui ver, e pode também vir a ter esse movimento e essa cultura podem também vir a ter um papel importante nesta nova fase, não é? Vamos, Claramente. se Já calhar, tiveram. deixar de ter coisas que são feitas para durar até um dia depois de acabar a garantia, Claramente. O não é? movimento maker, as pessoas às vezes associam o movimento maker muito à área da tecnologia, da impressão 3D, mas o movimento maker é o que todos nós estamos a fazer em casa quando, neste período, fazemos pão em vez de ir ao supermercado comprá-lo, Exatamente. ou reparamos um móvel, ou transformamos umas calças em calções, voltando àquela ideia de estar de camisa e de boxers. Portanto, tudo isso, sempre que a gente faz, em vez de comprar feito, sempre que a gente prolonga a vida de
qualquer produto ou serviço, somos makers, não é? E eu até acho que aqui, já que temos esta oportunidade, eu já escrevi sobre isso, acho que tem havido alguma falta de sublinhar o trabalho que os makers estão a fazer neste momento. Das autoridades, do governo, fala-se muito, por exemplo, e bem, das empresas que têm apoiado através da oferta de ventiladores e de viseiras. Perfeito, acho que sim, mas pouca gente tem se lembrado dos, já são muitos milhares, não são 3 nem 4 mil, já são muitos milhares de viseiras que, utilizando impressoras 3D, como esta que tinha aqui atrás, e foi incrível o que o movimento maker em português fez, vale a pena procurar isso na internet, que desenharam viseiras rapidamente, com interação Sim. com médicos e enfermeiros para descobrirem o método mais eficiente, mais confortável. Conseguiram pôr isso em produção industrial, estão a dar a bombeiros, lares, portanto, tudo voluntariado, tudo sem custos, para não ganhar. Portanto, é incrível o que se aconteceu. Também o desenvolvimento de tecnologias. Na ciência, de repente, há muito mais desenvolvimento em conjunto, sem tanto aquelas preocupações com as patentes e com esses problemas. Portanto, isto também poderá mudar aí. Portanto, poderá levar à Acho que vamos comunidade. ser menos egoístas, Espero que sim. Isto é a minha esperança agora. menos Durante dai a este. minha patentezinha e mais deixa lá É, isto servir a ah, comunidade. sim, eu acho que sim. Durante este período, isso já existe numa parte importante da tecnologia e da ciência. Ou seja, Pois, há essa é muita. a minha pergunta a seguir, é qual vai ser o novo papel da tecnologia? E era por aí que eu queria pegar Sim, como movimento maker, o novo papel da tecnologia, da inteligência artificial, etc. sim. Há muitas pessoas, como é óbvio, nessa área, que já optaram por ser felizes, por buscar a felicidade, que é o que todos nós queremos, eh, sem ir atrás do dinheiro. Portanto, de criar soluções para a comunidade. E em comunidade, atenção, estamos a falar, porque este exemplo do movimento maker é um exemplo pequeno, mas como pessoas, por exemplo, no caso dos ventiladores criados, desenvolvidos, pessoas que não percebiam nada de ventiladores, um tipo de engenharia de Fórmula 1, um tipo de física, um tipo de bioquímica, nunca não sabiam nada de ventiladores, mas juntaram-se e rapidamente criaram ventiladores low cost que já estão a ser utilizados. A Itália utilizou-se muito para salvar vidas. Portanto, eu acho que estamos a aprender muita coisa e estão-se a criar esses movimentos que já existiam, não é? Que estavam a florir, mas devagarinho, agora de repente ganharam muito mais impacto, o crescimento foi exponencial e há mais engenheiros, cientistas, médicos, físicos, filósofos a aderir a estes movimentos. E temos que fazer qualquer coisa. Nós sabemos que aquela discussão que nós já tivemos em outros palcos, por assim dizer, como estávamos é que também não podíamos estar, não é? Não podíamos continuar a largos passos para a extinção. Quer dizer, isso também não é possível. Eu Mas espero que se aprenda alguma coisa. o certo é que, por exemplo, mesmo a nível de pegada, nós estamos, sei lá, 60, 70% parados, mas a melhoria da pegada é de 4%. Sim, E as pessoas, no princípio, chegou-se a falar de 40% melhor, etc. Isso foi em áreas muito específicas, tipo o RAN, que estava sim. 100% parado, fábricas e tudo, mas Sim. no global, E que já tinha níveis de poluição muito elevados também, não é? ora bem, sim, não se Partiam de sítios, respirava mesmo. partiam muito Aliás, de cima, sim. até uma das estranhezas que há é com aquele nível de poluição, como é que não houve mais gente a morrer agora com isto também? Mas Sim, isso é outras sim. conversas. Eu não quero estar a olhar para trás. Aliás, a perspectiva destas conversas é exatamente. Está muita gente a navegar na maionese em relação a como é que isto aconteceu, o que é que está a Sim, acontecer, como é que as pessoas estão. Eu quero que nos foquemos no dia a seguir, podemos começar-nos a mexer outra vez, e não tanto no dia a seguir, se calhar no mês a seguir, nos 6 meses depois, no ano que vem, porque isto vai ter que ser progressivo, obviamente. Mas deixa-me só, até porque, pronto, vamos tentar que isto não tenha muito mais do que meia hora. É difícil porque, pronto, são conversas sempre muito interessantes e com interlocutores que dá sempre muito gozo de ouvir. Deixa-me passar aqui agora um bocadinho para duas áreas também, uma que é mesmo profissional e outra de interesse. Nos mídias, já disseste um bocado no princípio, como é que achas que isto vai afetar os mídias? Como é que vão ser os próximos passos? O que é que vai acontecer aos mídias em termos globais? Em termos globais, e em Portugal isso é mais grave. Houve uma mudança de paradigma, já não é atual, é bastante antiga, e que foi a digitalização também dos mídias, não é? Foi a transformação da venda dos jornais, das revistas, para o online, e isso criou uma série de pressões porque diminuiu brutalmente
os recursos em termos de investimento publicitário, porque houve uma globalização, no sentido em que eu, se estou num site nos Estados Unidos, não é? E tenho, à partida, 200 ou 300 milhões de potenciais utilizadores que falam inglês, não é? Que são internacionais, o meu potencial de publicidade é muito maior e isso, como começou nos Estados Unidos, no mercado grande, para todo o resto do mundo, acabou por ser um preço unificado. Ou seja, o que acontece na publicidade no online é que se paga um preço mais ou menos universal por utilizador, por view, não é? Por visualização. Ora, em mercados pequenos como o nosso, torna-se bem mais complicado, porque se temos, enquanto eles falam em centenas de milhões, nós só podemos falar em poucos milhões de visualizações, portanto, os recursos são muito mais escassos e, portanto, é um problema que não tem solução. E também acho que não terá grande solução porque o jornalismo de qualidade custa muito dinheiro e já se nota que esse jornalismo está a desaparecer em grande parte, há menos recursos e depois Mas achas que vamos continuar neste caminho de os meios serem de grupos económicos ou mais de consórcios e de meios independentes? É porque hoje em dia há a percepção, vais-me desculpar, porque estamos a falar de alguém que trabalha num grande grupo mídia, que por trás é um grupo económico na realidade, é para dar dinheiro, é um negócio como outros qualquer. E esta frase que eu acabei de dizer a mim chateia-me um bocado. É como a saúde, é para dar dinheiro como outro negócio qualquer, é uma coisa que me aborrece um bocado. E em relação à informação também. Nós vamos ter muito bons exemplos de, apesar desse contexto, termos muito bom jornalismo também, mas há desconfiança um bocado generalizada e por isso é que as pessoas acabam por ir para meios alternativos, muitas vezes pouco fidedignos. Eu acho que a desconfiança generalizada é criada propositadamente por muitos decisores. Ou seja, primeiro, um esclarecimento. A Exame Informática faz parte do grupo Trust in News, que já não está na empresa, que não tem nenhum grupo económico por trás. Não tem nenhum grupo económico por trás. Portanto, bem corrigido, obrigado. Estava desfasado no tempo. Exatamente. Somos tidos pelo o dono da empresa é uma pessoa e, portanto, não há um grupo económico por trás, é uma aposta pessoal dele. Devia passar uma reforma muito, muito, muito boa e não fez isso, resolveu apostar na comunicação e provavelmente para perder dinheiro, mas é uma aposta pessoal. Agora, mas é mesmo muito isso, a comunicação social, eu não vejo forma atual de conseguir gerar receitas em termos de lucro. Não é possível porque é muito caro fazer. Portanto, cada vez as nossas fontes são mais escassas. Um exemplo, há uma guerra... Não, e deixámos de mandar repórteres. Sim, exatamente. Tem que andar a fazer copy-paste do que uns e outros escreveram, não é? Há uma guerra e está lá só um ou dois meios dos grandes internacionais, imaginemos. Escolhidos por quem interessa. Por esse meio, eu não estou a dizer sequer porque os nossos pontos de vista são necessariamente diferentes. Eu, se estivesse, se calhar, nos Estados Unidos, ou vivesse na Arábia Saudita, ou vivesse na China, eu se calhar era culturalmente, se calhar não, de certeza que seria uma pessoa diferente, culturalmente, claro, socialmente, com interesses diferentes. Eu não estou sequer a apontar, dizer que, por exemplo, há um meio que tem um objetivo, eu não acredito muito nisso, não gosto dessas... Não achas que tivemos já uma guerra CNN, não? Não. Eu agora vejo, por exemplo, mas se está, imagina, numa guerra que acontece no Médio Oriente, está lá só a CNN ou a BBC que tem lá um repórter, a informação chega-nos cá pelo ponto de vista deles. Deixa de haver variedade. Muito afunilada, como é óbvio. E quem está a ganhar dinheiro neste momento dos mídias, quem está a ganhar dinheiro é o Google, é o Facebook, esses sim ganham milhões e de uma forma profundamente, que eu diria, injusta. Para já, normalmente tem sedes em paraísos fiscais. Portanto, vêm cá buscar o dinheiro da publicidade, mas não pagam impostos cá. Não contribuem nada cá. Não pagam nada cá. E depois eles não criam a informação. São verdadeiros parasitas nesse... Claro que tem outras vantagens, também não, atenção. Não estou contra as redes sociais nem contra o Google. Tem muitas vantagens, todos nós usamos. Sim, mas depois não são branco ou preto, não é? Alguém já viu um jornalista da Google, do Facebook, do Instagram, numa conferência de imprensa em Portugal? Não é? Não existe. Ou seja, nós assumimos os custos de criar os conteúdos e outros estão a ganhar o dinheiro. Buscar o dinheiro. E não contribuem nada de volta para a sociedade porque praticamente não pagam impostos, não é? Pois não, exatamente. Portanto, há aqui uma situação que tem que ser mudada. Isto tem a ver com problemas da globalização que não são mais vastos, não acontece só nos mídias. Não achas que as pessoas estão a ganhar mais consciência disso agora, até por estarem mais parados? Para já também estão a ir buscar, eu tenho essa percepção, confirma-me se estou certo,
que as pessoas estão, curiosamente, a ir buscar informação mais fidedigna, a fontes mais fidedignas durante esta fase. Não é? Eu acredito que sim. O buzz das fake news ficou uma coisa mais reduzida e confinada àqueles que não querem mesmo outra coisa, não é? Sim. Houve um crescimento de audiências, houve também, infelizmente, um aumento brutal da pirataria. Os conteúdos das revistas, por exemplo, no nosso caso, são distribuídos no WhatsApp, etc. Ou seja, o problema é que as pessoas criaram a ideia devido à internet, e nós somos culpados disso, os mídias, porque não soubemos adaptar-nos e evitar essa ideia. Criaram a ideia que a informação é grátis. Todos nós temos essa ideia. Vamos ao Facebook, a informação é grátis. Criou-se essa ideia. E não é. Tem um custo e não é nada barato fazer boa informação. Portanto, é a culpa. Eu todos também. Todos nós. Portanto, aqui a questão é como é que vamos convencer, como é que vamos financiar ou deixamos de financiar e a informação deixa de existir. E, portanto, deixa de haver aquele afunilamento, não é? Que vai acontecer, há menos fontes de informação e, portanto, vamos ser muito mais facilmente controlados por quem quer. Deixa de haver a fiscalização típica do Estado de Direito. O Estado passa a ser... para mim, eu acredito, e acho que a maior parte das pessoas acredita, que a democracia tem que ter alguns pilares fundamentais, a segurança, a saúde e também a informação. E se nós retirarmos essa informação, perdemos muito. Agora, quem vai pagar essa informação e como, eu sinceramente não sei. Mas achas que devia haver informação subsidiada? Os subsídios são sempre complicados, não é? São sempre mas estatal, em bem de todos. Eu vejo algumas soluções que estão a ser até aplicadas em outras áreas, por exemplo, mas em outros mercados, ou, por exemplo, o Estado ou alguém. Há custos que são fáceis de reduzir, IVAs, impostos, não é? Portanto, porque é que há tantas áreas no mercado, sabe, desporto, etc. Não disse o desporto, mas posso dizer N, em que há apoios, não é? Paga-se impostos mais baratos porque tem um tempo de vida mais curto. Portanto, também os mídias deviam merecer o que se paga, por exemplo, em correios todos os meses para e depois temos que dividir os mídia puro e duro com os mídia braço. E agora, pronto, eu agora ia para a minha braço de propaganda de grupo económico. Isso vai ser difícil, ou os mídias são sensacionalistas, mas quem é que cria essa regra? É sempre difícil. Quem é que vai fazer essa censura? Quem é aquele que decide isto é sensacionalista? Isto não sei é do tipo de dúvidas que eu tenho, que é um meio puro e duro, sim, eu acho que devia de alguma forma ser apoiado, um meio que faz parte de um grupo económico, nem pensar. Mas é difícil e, portanto, é que eu acho a solução sempre passa em quase tudo pela educação. Ou seja, temos que educar as pessoas, desde a idade escolar, a ler, a informarem-se. Somos muito aquela ideia da ciência. Nós vivemos aqui num período quase obscurantismo e de repente temos os trampos deste mundo, não é? Em que as decisões são feitas porque eu acho que, não é? Eu acho que. Não são decisões feitas com base em conhecimento científico estruturado. Eu acho que temos que voltar a essa fase mais anterior da nossa evolução histórica e voltarmos a ter... a educação é muito importante aqui. Se as pessoas aprenderem... Por exemplo, uma das opções que eu via era oferecer-se assinaturas a escolas, a pessoas, não é? E as pessoas escolhem quais são aquelas que devem assinar, se este jornal, se aquele, em função dos seus interesses. Agora, eu acho muito difícil e muito complicado e muito arriscado ter alguém que decide este aqui não merece apoio, aquele ali merece, porque depois essa pessoa também vai acabar por decidir interesse próprio, não é? E isso é... Pois, temos exemplo das entidades reguladoras que normalmente, em vez de nos proteger a nós, protegem aqueles que deviam regular, não é? As entidades reguladoras, no caso da comunicação social, nem quero, acho que são quase inexistentes. Não fazem o trabalho que deviam fazer. Tem aquela teoria de lançar comunicados que afetam todos, não é? Jornalistas, não é? Do género, não se deve fazer isto e aquilo. Não, tem que apontar. Se aquele jornal fez isto e aquilo mal, tem que dizer este jornal fez isto e aquilo mal, não é? Portanto, estas generalizações que metem toda a gente no mesmo cesto, acho profundamente errado e, portanto, a autoridade reguladora nesse aspecto devia ser mais ativa. Há piores. Há a Anacom, há a da Energia, há o Banco de Portugal. Bom, mas vamos voltar ao positivo. Sim. Último tema, antes de pedir uma mensagem final, vamos à mobilidade, que eu sei que é muito cara também, inclusivamente a exame informática, às vezes é um exame mobilática também, e bem.
como é que... há aqui neste momento muitas dúvidas, deixa-me fazer esta introdução assim, porque se por um lado temos alguns indicadores que nos dizem que as pessoas estão a ganhar mais consciência e que, portanto, é preciso tornar as coisas mais sustentáveis e a forma de se moverem também e de se deslocarem também. Por outro lado, também durante algum tempo vai haver menos deslocação e, portanto, também vai haver menos pegada com isso, mas por outro lado há a dúvida de, então, mas e em termos de meios? Por exemplo, vamos enfiar-nos todos no autocarro, se calhar há muita gente que vai ter medo. Vamos pegar numa scooter sem saber quem é que ele largou há 5 minutos atrás, se estava infectado ou não. Portanto, há aqui, na realidade, neste momento, temos indicadores difusos, não é? E quase contraditórios. Como é que vês que isto vai evoluir? Eu acho que o teletrabalho e a adaptação ao teletrabalho veio para ficar e, portanto, sobretudo se esta crise durar bastante tempo, e uma parte substancial será resolvida desse modo. Ahm, Relativamente, eu não acredito, infelizmente mesmo, que as pessoas adiram muito aos transportes públicos. As pessoas veem no carro e no transporte pessoal uma ligação quase umbilical e agora com esta crise, como disseste bem, acho que vai complicar um pouco a utilização Vai dos haver transportes talvez um públicos. retrocesso aí, não? Eu espero que não, mas não vejo melhorias. E o objetivo aqui era melhorar. Há uma questão que pode até, por exemplo, a questão do teletrabalho, eu espero que não, hum, pode levar até a maior utilização no limite de transportes privados, porque se eu, em vez de ir às 9 horas, se eu tiver que ir às 9 horas, se calhar não vou no meu carro, porque há muito trânsito e vou de comboio. Se puder ir às 11, se calhar já levo o meu carro outra vez, não é? Portanto, aqui há deves Mas e também haveres. os vistos também vai-se incentivar também o desfazamento de horários e por aí fora, Isso, exatamente para as pessoas poderem utilizar os transportes públicos sem estarem todos ao mesmo tempo, claro. não é? E acho que tem que passar muito pela proteção pessoal. Não sei bem como, mas estou a ver aqui uns meses, daqui a uns meses vamos andar todos de máscara, luvas. Portanto, se nós protegermos de forma, se tivermos o nosso corpo protegido, apostarmos na proteção pessoal, já não há tanta necessidade da proteção da desinfecção constante, etc., dos meios que nós usamos, não é? Se eu estiver num autocarro com máscara, com luvas, a probabilidade de infecção diminui drasticamente. Portanto, acho que passará muito pela proteção pessoal. Relativamente a outras questões de mobilidade, agora estamos a assistir a uma crise de petróleo nunca antes vista, não é? Vamos ver Esta como é baixa que. dos preços do petróleo não será contraproducente também para esta evolução? Não acho que seja porque está a criar problemas nessas empresas, não é? Se os governos Neste não momento estão a pagar para se livrarem do petróleo. exatamente, se os governos não, como fizeram antes, não ajudarem essas empresas petrolíferas, com o dinheiro de todos nós, dos contribuintes, a situação não será muito positiva para essas empresas. Portanto, podemos estar a assistir a uma aceleração também do fim da era do petróleo. E isso aí cria outras, não vale a pena falar disso, mas muita gente associa a força do dólar a ter sido sempre o preço de referência do petróleo, não é? Portanto, se de repente o elemento que cria o dólar desaparece ou fica muito mais fraco, isto pode ter outras consequências económicas a nível global. Portanto, eu não sei, ninguém consegue, acho eu, adivinhar o que se vai passar, mas eu acho que as pessoas, e já tenho, por exemplo, os e-mails que eu recebo relativamente à mobilidade sustentada, aumentaram brutalmente nas últimas semanas. Há muito mais pessoas que perguntarem sobre bicicletas elétricas, sobre também carros elétricos, portanto, As ou seja, bicicletas parece que está a sim, haver, para já há cidades, inclusivamente, agora não lembro qual é, por exemplo, que pôs na Bélgica, creio, sim, pôs um limite em certas zonas de 20 km a hora para dar predominância à bicicleta. é, sim, E sim. tenho realmente, nesta fase, por exemplo, curiosamente, tenho várias pessoas a perguntarem onde é que eu de comprar uma bicicleta em segunda mão. E Pois, coisas do género. E mais, e quem é que me ajuda a lembrar-me como é que se anda de bicicleta? Eu até porque eu tenho essa é eu, boa, nós essa é boa. vimos com aquela do, não, é como andar de bicicleta que nunca te esqueces. As pessoas dizem, não, 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 não. Pronto. Até porque isto depois agora dava outra grande conversa, que é, estamos numa fase em que bicicletas e peões é uma coisa perigosíssima, É bicicletas e completamente. caminhões de 10 toneladas é que é bom. Eu não consigo Sim, entender, mas nós aqui temos que criar. estou em contraciclo com o pessoal das bicicletas, das associações de bicicletas, que acha que deve ser assim. Mas vamos cá ter um ou dois deles também nestas conversas, porque quero que eles me expliquem melhor, porque eu não estou a perceber. Mas é Mas possível. Se basta ver o que Amsterdão fez. Amsterdão nos anos 60, 70 era uma das cidades piores da Europa. As pessoas às vezes não têm essa noção histórica em termos de trânsito.
não tinha bicicletas. As pessoas às vezes têm um bocado a ideia que as bicicletas na Holanda sempre existiram. Não é assim, não é? Não? E eles Foi tudo a conseguiram, partir da Segunda Guerra Mundial, com um boom depois nos anos 60, não é? exatamente, e depois eles conseguiram, criando, aí está, que é muito importante, as tais vias que separam. Nós temos que criar cada vez mais, na minha opinião, separação de tipos de vias, ou seja, as Eu sou vias dos mais da partilha de automóveis, espaço, mas pronto. as vias dos peões. Pá, para mim, a importância é sempre o mais fraco. Para mim, o peão é, está acima de tudo, não é? Em caso de Sim, dúvida, o peão deve ter razão. A seguir as bicicletas e por aí fora. Portanto, mas devem-se criar vias. Tem que haver e não é só para as bicicletas, a quantidade de transportes unipessoais que existem agora, não é? As sim. trotinetes, as scooters elétricas, daquelas que se mantêm de autoequilibráveis, tudo isso precisam de uma Achas que via. vai ajudar nisso? Nós temos tido números frustrantemente baixos nos ciclomotores, digamos, elétricos. Sim, Aliás, a ponto de ter de se ir buscar subsídio aí para dar aos automóveis sim, porque não se estão a vender. E eu tenho, pronto, dada a atividade da Ecomood e antes da Ecocar, tenho experimentado muitos e são extremamente satisfatórios são. a todos os níveis. Além de que muito mais baratos do que se pensaria na realidade. E não estou a falar só por causa do subsídio, mas sim. Achas que isto vai ajudar nisso também? Eu acho que vai. Quer dizer, eu tenho esta esperança, vale o que vale, mas a minha amostra destas últimas semanas é que de repente recebi muito mais pedidos de ajuda, de recomendações nessas áreas. Portanto, há algum interesse. Se esse interesse depois vai se transformar em uma compra efetiva, numa alteração efetiva de modo de utilizar, porque há muitas pessoas que compram Sim. bicicleta, todos entusiasmados, andam 2 ou 3 dias e depois aquilo fica na garagem para sempre. Não sei. Ou até, ou como tem acontecido com muitas mulheres, sobretudo à minha volta, que é até um polícia dizer, oh minha amiga, não pode andar no passeio. E elas nunca mais andam porque andar no meio da estrada, no meio dos carros, não querem, não se sentem à vontade para isso. Sim, sim, é complicado. Nós temos que evoluir. Eu ando muitas vezes com bicicleta, também tanto com uma elétrica como É como como uma ando aqui à elétrica. volta, até às compras Sim, voos, venho de dois sim. sacos enormes no guiador, mas é É, como ando sempre aqui à volta. Também isto é plano. na minha zona não é assim tão plano. Também tinha uma pequena scooter, um ciclomotor elétrico, daquelas equivalente a 50, não é? E eu encho aquilo de compras, etc. Mas percebe-se que ainda não há uma cultura em Portugal. Os automobilistas, regra geral, andamos demasiado depressa, não é? Sobretudo em espaços urbanos. Temos uma tendência para andar depressa demais. Eu vejo isso quando, por exemplo, em viagens de trabalho ou de lazer, acho que a melhor forma de conhecer algumas cidades é de bicicleta, porque chegamos depressa a qualquer sítio, é fácil de estacionar, dá-nos uma liberdade muito grande, vamos aos restaurantes, vamos aos museus, sempre muito rápido, é muito mais eficiente que andar de carro. Eu fiz isso E, muito de patins há uns anos atrás, sim, também não era mau. também, Uh, pois, e patins nunca usei, e acredito que depois, que seja e igual ou melhor. mas Mas em bicicleta, eu Portugal, gosto muito de andar a pé, se bem que ando muito quando vou para o estrangeiro, farto de andar a pé, o que não faço cá, curiosamente, sim. mas a bicicleta é uma excelente alternativa porque uma pessoa, em vez de andar a 3 a hora, passa a andar a 15. E tem a mesma facilidade de chegar, consegue-se ir a todos os sítios, não é? Como vamos a pé, praticamente, Exatamente. e não se perde tempo para estacionar. Eu sempre, por exemplo, Amsterdão, outras cidades, essas cidades, Amsterdão eu gosto muito, porque é uma cidade muito fácil de usar as bicicletas e tem muitos pequenos museus espalhados, não é? Agora, eu quando tentei, já tentei algumas vezes andar em bicicletas em Lisboa, usando os sistemas partilhados que já existem. Alguns sítios já se vai muito bem, já estão bem feitos, não é? Tem melhorado imenso, mas tudo depende de onde nós temos de trabalhar, onde ir. Não há aquela. Mas Sempre para temos isso há que. bicicletas elétricas. Sim, exatamente, mas sempre, não, nem que falo sequer das elétricas, falo mesmo muitas zonas da cidade e outras que nós não conseguimos chegar sem ter que ou estar em choque com peões ou com carros. Portanto, não há é complicado e não há Mas isso ainda. também Não está a estamos evoluir habituados. depressa. Não estamos Não é? habituados. É. Isso também está a evoluir depressa. Um Acho que sim, bocadinho acho que sim. com resistências, temos muitos velhos do Restelo em relação a isso. Também muitas vezes por causa da maneira como as coisas são feitas, por exemplo, as pessoas à volta da Avenida da República não acham piada nenhuma aquilo, nem ao que fez Pois. a quem vive ali à volta. Mas há alguns exemplos engraçados. Aqui diz-me um exemplo. Fui em Barcelona, salvo erro, que eles fizeram uma experiência engraçada que foi fecharam algumas ruas ao trânsito. Tinha ideia que foi em Barcelona. Posso estar enganado, mas foi uma cidade espanhola, julgo que foi em Barcelona. Fecharam algumas, ao ano passado, há 10 anos, fecharam algumas ruas ao trânsito, em espaços habitacionais e pequeno comércio, e a reação de quem lá vivia foi horrível. As pessoas não queriam fechar aquilo, porque diziam que depois não conseguiam chegar com o carro à porta de casa. A reação não foi nada positiva. Um ano depois da experiência, as pessoas já não querem voltar atrás. Pois.
Não querem voltar atrás porque perceberam, espera aí, agora de repente, em vez de ter uma estrada à porta do meu prédio, que são uma zona urbana, passei a ter cadeiras, passei a poder brincar com os meus filhos à bola, levar o cão, não sei o quê. E é engraçado como as pessoas mudaram. Ou seja, É. eu não me lembro agora, não É posso aquilo que dizer. dizíamos no princípio, não é? Não é que sejamos conservadores. Epá, demoramos é muito Claro, a incorporar as mudanças. e fui curioso, eu não me lembro, eu não quero estar aqui a arriscar dados que posso cometer um erro e não convém, mas eu sei que a estatística, eles fizeram um interrogatório tanto no início às pessoas, o questionário, como no final, e passou do género 80% contra a Sim. 80% a favor. É Mas curioso. atenção que eu em Espanha tenho visto muito, por exemplo, mesmo nas zonas históricas, etc., ao contrário do que, por exemplo, se faz cá, que é, não passa a ser uma pessoa, uma zona 100% sem carros. Passa a ser com restrições. Exatamente. Continua a poder-se ir entregar mercadorias, continua-se a poder Claro. ir descarregar o carro do supermercado, por aí fora. Ou seja, continuamos a ver passar carros lá. E isso, na realidade, faz com que esta interface seja mais user-friendly, não é? Seja mais, que as resistências sejam menos agressivas. Até Exato. O porque exemplo senão, também por vezes, ao floresce. voltarmos, é que as cidades foram pensadas para ter carros, curiosamente. A maior parte das cidades Sim. em que nós vivemos hoje em dia foram construídas, muitas Sim. vezes, até quase em função do carro. E, portanto, de repente estarmos a virar isto sem haver um período de interface e para as pessoas se adaptarem, também acaba por ser um bocado chinês, não? Não pode, não pode, não é? Mas na China é engraçado. A China é um exemplo engraçado. Eu lembro-me, fui a Xangai com um intervalo de 5 anos ou 6 anos de diferença entre e tive em Xangai, já num Xangai muito moderno, tipo Sim, Manhattan, já com torres elevadas e com uma quantidade de carros naquele centro económico incrível, uma poluição daquela de sentirmos indispostos quando andamos na rua, não é? sim. Sentir mesmo aquele peso no ar, pessoas com lenços, etc. E 5 a 6 anos depois, quando voltei lá, o mesmo centro económico de Xangai não tinha nada a ver. Portanto, eles eletrificaram muito a mobilidade Sim. e limitaram também muito, deixou de haver engarrafamentos, porque um carro elétrico com um carro a gasolina também, o engarrafamento é o mesmo, não é? Claro, Mas claro. apostaram muito nos transportes públicos e limitaram muito o acesso E pelo que ao sei, centro. ainda não fui lá, mas pelo que sei também fizeram interfaces volta das cidades, ou Claro, seja, muito fortes, os sim. meios que chegam até à cidade param ali, com parques de estacionamento gratuitos, inclusivamente, que fica aqui esta mensagem também, Sim, muito um, bom. e depois daí, os meios que entram na cidade são outros. São Sim, carrinhas mais pequenas elétricas, há scooters para as pessoas deixarem o seu carro ali e passarem a ir de scooter, elétrica e por aí fora. É isto que se está a passar. Inclusive, temos mesmo que terminar e antes de fazer a última pergunta, só um dado curioso. Um parceiro nosso que trabalha na área de merchandising e, portanto, vai muito à China para ir contactar fornecedores. claro. No ano passado, estava a dizer, epá, eu estou aqui há 3 dias e estou há 3 dias com uma sensação estranhíssima que não estava, que só agora é que acabei de perceber o que é. Então, é o silêncio. Eu estou no meio de uma cidade e pela primeira vez tenho silêncio, porque tudo aqui à minha volta é elétrico. Isso faz E uma diferença ele incrível. demorou 3 dias até lhe cair a ficha e Eu tive, perceber eu, eu qual era tive a essa grande mudança. sensação. Eu tive essa sensação em Xangai. Eles têm lá o pé daquela torre muito conhecida, não é? Aquela das bolas muito alta, Sim, um dos edifícios mais altos do mundo. Estão ali vários edifícios. Aquele tem uma rotunda muito conhecida também, que tem uma passagem superior na rotunda à volta, onde os peões circulam. E eu tive nessa rotunda das 2 vezes e a diferença passou-se a ouvir os passarinhos, que é uma coisa, e tem árvores e não sei. Portanto, é uma coisa incrível nesse aspecto. Fala-se muito na poluição dos gases, de emissão dos escapes, mas a poluição sonora também é muito importante. Não só da poluição diretamente, mas também aquilo que nos faz em termos de stress e pressão e dormir bem e eu mal. costumo dizer, nós com a nossa área de desporto utilizado e com a ecocart, etc., uma das queixas do pessoal das corridas e do tubo de escape no nariz é assim, pá, mas bom, já não falo daqueles que dizem que falta o cheiro a gasolina queimada, que lhes faz Sim. falta, pronto, também há. E eu confesso que há É. uns anos atrás também me fazia. Mas pronto, felizmente consegui São, livrar-me disso. eu acho Mas, que nós no pá, faz falta futuro. o barulho. Assim, olha, pois barulho não temos, mas som sim. Sim. Não só o motor elétrico faz som, e se não achas isso suficientemente bom, queres o kart com som de Ferrari, com som de Aston Martin, com som, é o que tu quiseres, a gente põe som. Som, barulho, deixa lá estar. Não, é pá. Aliás, basta ver na Fórmula 1 quando os carros passaram híbridos e, portanto, em vez de fazerem 20 mil rotações, passaram a fazer 14 mil, e em vez de irem para os 100 e tal decibéis, passou a ser uma coisa, ainda assim, forte demais, mas Forte, sim, sim. pá, não, isto agora já não fura ti. Começaram a perder uma data de fãs.
E então o que é que fizeram? Puseram amplificadores para os carros fazerem mais barulho. Isto, qual é a palavra? É estúpido. Não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido. Eu acho que daqui a uns anos vamos olhar para. Espero eu, se nós evoluirmos de forma positiva, quer ser otimista. eu- Como é que nós, daqui a uns anos, daqui a 50, 100 anos, alguém olhava para Vamos trás olhar e para nós. pensar como é que autorizava-se alguém a impor a sua liberdade aos outros? Porque isto é uma questão de liberdade. Como é que da mesma, o fumo do tabaco, não é? Já nos adaptamos, não é? Houve uma fase complicada inicial em que as pessoas achavam que a sua liberdade de fumar estava acima da liberdade dos outros de não receberem o fumo do tabaco, É não é? verdade. E eu lembro quando se proibiu nos restaurantes, o que é que foi? E agora, porquê que a minha liberdade de fazer barulho com um carro pode ser imposta, sobretudo em zonas onde as pessoas vivem, não é? Porquê? Ainda ontem passou aqui uma moto para mim que aquilo era, olha, parou, acabou, vá para casa a pé, essa já não mexe mais. Mas Pois, pronto, olha, aliás, eu agora estava a ouvir falar, estava-me a lembrar uma coisa que eu costumo dizer mesmo. Eu quando olho para o António dos anos 80, às vezes tenho uma vergonha. mas isso, mas isso é sinal que nós todos, eu também penso sempre o mesmo muitas vezes, não é? Eu sou engenheiro mecânico de formação, portanto, havia ali um bocado de óleo no meu sangue, ah, e portanto, e não escondi isso, tinha era fanático pela aviação também e pela parte dos motores, adorava os motores de combustão para mim, e ainda são, e ainda gosto da engenharia associada a tudo o que se passa nessa área, muito. Acho é muito mais. O motor de combustão, em termos de engenharia, é muito mais interessante que o motor elétrico, como um Porque é relógio uma coisa digital complicadíssima, e não o, é? e o relógio tradicional mecânico, não é? É muito mais complicado, muito mais, mas se calhar já começa a ser a altura de ser motivo de estudo e de museu e de avançarmos, como avançamos e tantas E outras coisas. estes nossos vícios também se calhar estão na altura de ir para os museus, não é? Espero que sim, espero que sim. Não podemos. Eu espero que esta época de pandemia sirva para nós acelerarmos aqueles processos que eram essenciais. A Covid-19 é terrível, está a matar muita gente. Eu pessoalmente conheço já pessoas que infelizmente partiram devido a essa doença, não familiares diretos, mas amigos, familiares de amigos, etc. Eu felizmente não, felizmente do meu Sim, lado há recuperados. sim. Portanto, sei, é terrível o que está a acontecer, mas sejamos francos, estão honestos. Isto, ao pé do aquecimento global, é quase uma brincadeira de crianças, não é? O que pode vir aí para a humanidade, estamos a falar de risco de extinção, ou de anarquia, ou de desastre total. Portanto, eu espero que, do mal o menos, como costuma dizer, que se aprenda alguma coisa e que se sirva para acelerarmos alguns processos que precisamos para tornar a nossa forma de viver mais sustentável e Olha, evitar a nem de pandemia. propósito, isso é a entrada ideal para já nos esticámos um bom Sim, bocado, já vamos claramente. com alguns 10 minutos a mais, ou mais, mas pronto, mas as conversas são com mais cerejas, não é? Mas isso é um excelente mote para a pergunta final que eu vou querer sempre fazer a todos os conversantes, que é conselhos, o que é que podemos e devemos fazer para melhorar o mundo que tínhamos antes, para que a nova normalidade seja melhor. Primeiro, acho que é aquela questão da reutilização. Nós devemos perder aquele mau hábito de comprar porque sim, não é? Aquele impulso de consumo. Temos que dar mais importância a outras coisas, a estar com os amigos, a estar com a família, e temos que nos adaptar a essa realidade. E este momento acho que muita gente está a perceber eh, que há formas de estarmos mais ricas do que propriamente o consumo. E depois acho que temos que ter um pouco menos medo de avançar para soluções como o teletrabalho e outras. Um, eu vejo, por exemplo, eu tenho duas filhas em idade escolar e que estão a viver este período de forma muito complicada por causa do ensino remoto. Eu vejo reações dos professores, por exemplo, desde professores com 70 anos que se adaptaram de forma incrível e a outros de 30 ou 40 que simplesmente se recusam a avançar para estas soluções. Portanto, não estou a dizer que isto é tudo perfeito, muito pelo contrário, mas temos que ser inovadores. No fundo, não podemos ficar sentados no sofá e aquela questão dos movimento maker que falamos ainda há pouco, pessoas que em vez de se sentar, veem os problemas, veem os desafios e partem para a procura de soluções. Temos que inovar e, obviamente, dessa forma, sermos mais sustentáveis.
Muito obrigado, Sérgio. Fica a mensagem para todos. Amanhã voltamos com mais um conversador para tentarmos perceber como vai ser o nosso mundo daqui para a frente. Pronto, e Sérgio, podes ir para a tua call que já estás mais de 10 minutos atrasado. Muito obrigado, António. Até à próxima. Um abraço. Tá. Obrigado, até sempre e até amanhã.